Fala vasos, como é que vocês estão? Sua alegria? Micael Silva aqui, iniciando mais um vídeo. Hoje eu vou registrar para vocês um pouquinho da minha rotina de estudo, beleza? Acordei logo cedo, daí já li a palavra, dei aquela meditada, livro 66 de Isaías, livro de Salmos, e iniciei agora Jeremias, ok? Depois disso agora estamos dando uma estudada aqui. Vocês podem estar se perguntando o porquê desse barulho no início do vídeo. Uma das técnicas de leitura que eu acabei descobrindo agora recentemente em um curso de leitura dinâmica é que quando você coloca um metrônomo para poder você ler, você automaticamente faz com que o teu cérebro ele procure acompanhar as batidas desse metrônomo. Você faz com que o teu cérebro ele comece a querer acompanhar as batidas desse metrônomo. Então, achei algo bastante interessante e realmente funciona. Então, coloco ele aqui, ó, boto para ele fazer esses barulhinhos e daí vai acompanhando minha leitura e eu consigo ler bem mais rápido, no caso, do que ficar retardando e demorando na hora da leitura. Você pode aplicar aí, beleza? Pegar uma caneta, marcar pontos importantes, grifar também, muito interessante. E post-it. Marcou, filho. Já era. Vamos para mais aí, viu? Bora. Estude comigo, meu Deus. Olha só, o quão importante é uma leitura. E estou lendo esse livrinho aqui agora, e fala acerca de oração. Esse livro ele é importante porque ele te estimula você a ter uma vida de oração, de dedicação na palavra, e você acaba sendo estimulado. E olha que importante aqui esse esclarecimento. Ele fala que a palavra de Deus nos ensina que na luta contra o mal é preciso saber não só o que fazer, mas também como fazer. E daí ele pergunta o que fazer. E daí ele busca a referência bíblica em Efésios 6:18, onde fala: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. E ele ainda pergunta como fazer. Você faça com toda sorte de preces e súplicas, orando constantemente no Espírito, vigiando e intercedendo. Então, são livros que você vai lendo, você vai aprendendo, é como se fosse que alguém estivesse ditando para você: olha, se você fizer isso aqui, olha, se você aplicar esse princípio na tua vida, ou se você estivesse pagando alguém para te dizer isso. Só que, na maioria das vezes, nós não temos alguém para chegar e falar isso. Aí entra a importância de você estar sempre lendo a palavra e de você estar sempre lendo vários livros de diversos temas, porque em todas as áreas da sua vida você vai se desenvolvendo, porque alguém teve essa brilhante ideia de colocar o que ele aprendeu ao longo de todos os seus anos e todas as suas experiências em um livro. E às vezes você paga super barato. Por exemplo, esse livro aqui ó, foi R$ 7. Um livro de R$ 7 que te ensina princípios de uma vida inteira que provavelmente você não vai ouvir, principalmente nessa geração. Pessoas de mais idade te dando esse tipo de conselho. E aqui fica outra lição de grande aprendizado. A cada vez mais que nós estamos envelhecendo, eu observo que a maioria dos senhores de idade dessa nossa geração são pessoas que dão a vida por aquilo que eles acreditam, eles trabalham, eles lutam, eles conquistam as coisas. Só que uma coisa que eu percebo é que às vezes eles não param para pensar muitas das vezes na sua velhice, no quesito de obter uma habilidade tão única e necessária para que mesmo quando eles se tornarem alguém de idade, as pessoas queiram estar próximo deles. E por que eu digo isso? Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, o Warren Buffett.
O cara, ele é um especialista nas finanças. E mesmo com 93 anos de idade, ele continua completamente na ativa. As pessoas vai atrás dele para querer ouvir as informações que ele tem, porque ele é uma referência naquilo. Então a idade não é um limitador para ele parar de produzir e se tornar alguém relevante. Então eu sempre viso isso também. E o porquê de buscar leitura, de buscar conhecimento? É porque à medida com que você vai lendo, além de você ir crescendo intelectualmente, você também vai retardando doenças crônicas, como Alzheimer. Muitas das vezes você tem uma depressão profunda, você tem um retardo mental, você tem uma atrofiação do teu cérebro. Então tudo isso vai fazendo com que o teu cérebro, ao invés de ele ir diminuindo pelo excesso de tela, pelo excesso de procrastinação, de não fazer nada, pelo contrário, ele vai expandindo. E é como se fosse que quanto mais você lê, quanto mais você vai exercitando o seu cérebro, como ele é um músculo, você vai fortalecendo ele. E automaticamente, à medida com que os anos vai se passando, você não vai sentindo o efeito do cansaço, do tempo, da fadiga de você ficar velho. O teu corpo ele pode ir se deteriorando, né, com o passar do tempo, se você não fazer uma academia, não fazer um exercício físico, mas de acordo com a velhice. Mas atualmente ela continua intacta, porque você treinou ela para ser uma máquina. Você treinou a sua mente para estar sempre em constante aprendizado. Então, isso faz com que também as pessoas, quando você estiver numa idade super avançada, mesmo assim, as pessoas enxerguem valor e queiram estar próximo. Porque uma das coisas que eu mais observo, que eu gosto de viajar bastante e observar, uma das coisas que eu mais observo hoje em dia são senhores de idade que, cara, passaram a vida inteira se doando para as pessoas, mas quando ficam de idade, as pessoas colocam eles em casa de recuperação, colocam eles em asilo, colocam. E às vezes, muitas vezes, tem deles que nem tá doente. Às vezes colocam eles em uma casa, às vezes mora com o filho, mas eles passam a maioria do tempo sozinhos, entendeu? Não tem mais aquele rodeio de pessoas. Então, você está engajado em uma comunidade, cara, independente de qual seja, isso faz também com que você tenha uma velhice mais tranquila, porque você vai estar sempre rodeado de pessoas. É difícil você ver, por exemplo, um senhorzinho de idade que ele não tem essa questão de comunidade, porque à medida com que você vai envelhecendo, você vai perdendo seus amigos. No máximo que você vai ter quando você ficar velho aí hoje em dia, drasticamente, são 5 amigos que você pode contar no dedo. E na maioria das vezes eles não vão nem poder estar te visitando o tempo inteiro. Então, às vezes você vê senhorzinho de idade, senhora de idade, com idade avançada e às vezes sozinhos, entendeu? Então, preze por isso. Busque se desenvolver, busque capacidade, busque ter uma estrutura sólida, tanto material quanto espiritual. Por quê? Principalmente na velhice. Você vai, e inclusive, a própria palavra fala, em Provérbios, em várias outras passagens, que quando, à medida com que você vai envelhecer, você vai olhar para a tua mesa e vai ver os filhos dos teus filhos, as gerações, você vai poder regozijar. Então, ou seja, na velhice, você ter uma mesa cheia com os teus filhos, com a tua família, todos aos teus redores, crescidos, te valorizando, você poder desfrutar de tudo isso, isso é uma benção de Deus. Isso é uma benção de Deus. Esse tipo de preciosidade, a vida de festa, de balada, de carro de luxo, a galera incentivando esse tipo de coisa o tempo inteiro, isso não vai te dar. Porque quando você fica velho e o teu corpo já não corresponde com tudo isso, amigo, você não vai poder desfrutar dessas coisas como se você fosse um jovem. Quanto mais velho você fica, mais você começa a se tornar, inclusive, uma pessoa mais, digamos que carente, porque o ser humano ele necessita do reconhecimento do outro. O ser humano ele necessita estar rodeado de pessoas, por mais tímido que ele seja. Mas mesmo assim, o ser humano ele se move a partir do momento que alguém consegue olhar para ele, tanto por uma satisfação pessoal, porque literalmente o ser humano ele é movido por estímulos. E quanto mais estímulos você recebe, mais você é motivado a corresponder para receber aquele estímulo, tanto bom quanto ruim. Então, tem até uma frase que o pessoal fala, né? Que me diga as tuas motivações que eu te direi os resultados. Então, literalmente, procure ao longo da sua vida adquirir conhecimento, exercitar o teu cérebro, exercitar também o teu corpo, que é muito importante, porque você acaba se tornando de fato uma pessoa sábia, uma pessoa relevante. E é muito lindo quando você vê um senhor de idade que ele é sábio. Pode procurar, embora nós sabemos que
Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque às vezes você se depara com pessoas que passou dos 50, dos 55, você senta para conversar com ele, não tem um assunto e às vezes é só reclamação. Você pega Uber com alguém senhor de nada, vai sentar para conversar com alguém, às vezes a pessoa só fala de reclamação, de dificuldade, de governo, de reclamo o tempo inteiro. Às vezes não tem um assunto para chegar para um jovem e falar, olha jovem, se você aplicar isso aqui na tua vida, isso vai fazer com que você seja um homem, um pai de família melhor. Porque nós carecemos de homens sábios. E quando nós pegamos as escrituras, nós vemos exemplos de homens com a idade super avançada, mas homens sábios. Homens que foram de extrema importância para o funcionamento da sociedade da época e para a nossa existência no dia de hoje. Então, literalmente, procure ser alguém que exercite o seu cérebro. Tanto você que é homem, tanto você que é mulher. Por quê? Porque você não fica dependendo do outro. Às vezes, por exemplo, tem mulheres que casam com homens que têm uma inteligência, têm uma capacidade, têm uma habilidade muito grande. Esse homem causa uma estrutura muito grande, deixa uma herança, algo do tipo, para a família. Mas só esse homem recebe todo o elogio, todo o holofote. E às vezes, quando esse homem parte, todo o legado dele, claro, fica com a família, obviamente com os filhos, mas a sua esposa ela cai também no esquecimento. E eu também observo isso. Então, às vezes, você vê homens que têm uma fama gigante ou têm uma habilidade muito grande, que as pessoas gostam de estar perto dele, mas às vezes a sua esposa ela não acompanhou em alguma área específica também. E claro que o papel da mulher é um papel diferente, mas é de suma importância, inclusive, para impulsionar esse homem. Mas a mulher também tem o seu protagonismo. Porque na palavra fala, inclusive no livro de Provérbios, capítulo 31, fala acerca da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é sábia, ela é prudente. Ela é uma mulher que ela cuida da sua casa, mas ela também empreende. É uma mulher que sabe lidar com dinheiro. É uma mulher que sabe lidar com os filhos, sabe interpretar quando seu marido está precisando dela. Rapaz, são informações que hoje você não vê pessoas passando para você, querido. E as únicas pessoas que estão passando para você são pessoas que de fato estão estudando sobre algo. Ou pessoas simples que estão lendo que é a palavra, porque tudo isso está na palavra. Outra passagem do provérbio fala que a mulher prudente é uma bênção de Deus. A mulher sábia, quem dá é Deus. Também fala de comportamentos de mulheres. A mulher que não tem uma discrição, é como se fosse uma pérola no focinho de um porco. A mulher que ela é briguenta, que gosta de confusão, ou que fala demais e fica perturbando, é como se fosse uma goteira contínua na cabeça do homem. Então, ou seja, é uma perturbação, porque o homem ele preza pelo silêncio. Porque a sua mente, muitas das vezes, ela pode estar uma confusão e ele está buscando resposta. Então, ele tem a capacidade de se interiorizar, se concentrar para tentar resolver os problemas. Então, quando você começa a compreender esse tipo de comportamento humano, esse tipo de coisa, você acaba se tornando alguém útil e relevante, não só para os que estão do teu lado, mas para as pessoas como um todo, entendeu? Então, eu acredito, de fato. Por isso que as escrituras de Gênesis e Apocalipse, ela fala: busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque o ensino, tenha prazer em aprender, tenha prazer em ensinar. E outra coisa, alguém muitas vezes pode ignorar, poxa, às vezes o cara tá já querendo ensinar. Quanto mais você aprende algo, você só se torna bom naquilo quando você ensina para alguém. Nosso cérebro funciona assim. Nosso cérebro só aprende com mais eficácia e rapidez quando você recebe uma informação, você coloca ela em prática e você transmite para alguém essa informação. Porque você faz com que o teu cérebro, é como se fosse que ele recebesse essa informação de novo, interiorizasse essa informação. Porque para você ensinar, você tem que simplificar. E para você aprender algo complexo, você primeiro simplifica em uma linguagem mais simples, para poder você pegar padrões e ensinar para alguém. E quando você vai ensinar para alguém um assunto de extrema complexidade, você tem que simplificar ainda mais, forçar mais ainda o teu cérebro para ele aprender e transmitir na linguagem do outro aquilo que você quer que ele entenda. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, né? Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Na realidade, é o contrário. Você é responsável tanto pelo que você fala e também é responsável pela forma com que essa informação vai chegar no ouvido do outro. Porque quem quer comunicar tem que ter a responsabilidade de se fazer entender. Essa é a realidade. Você pega as escrituras, por exemplo, você vê que Deus, na sua complexidade, ele se faz entender, ele desce de toda a sua complexidade e ao mesmo tempo a sua simplicidade, ele
baixa a sua linguagem na linguagem do ser humano, na linguagem do homem, para que o homem possa entender o que ele está dizendo, cara. Isso é fenomenal, entendeu? Então, ou seja, quando você começa a entender isso, que até o próprio Criador, ele se fez entender, se fez ser entendido, quando você lê a Bíblia, você vai começando a compreender. Por isso você tem que ler de Gênesis, Apocalipse, para poder compreender, não textos isolados, não versículos isolados. Tem que ler tudo para você compreender o que Deus está querendo dizer. Quando você pega um livro, você tem que ler ele de capa a capa, porque a ideia do autor está do início até o final. É uma linha de raciocínio. Você não pode pular essas etapas. Porque se você pega uma informação pela metade, você distorce essa informação e passa ela de maneira errada. E aí nós temos o que? Um problema, um perigo, uma distorção. Se for falar de Bíblia, nós temos uma heresia, ou seja, uma informação pela metade, você se baliza naquela informação como verdade, ela pela metade, e causa um ensino errado para as outras pessoas. E a depender desse ensino, vai complicar a vida dessa pessoa, tanto material quanto espiritual. Entendeu? Então, aqui, a importância da leitura. Vamos ler, rapaziada. Vamos ler. Acompanha aí, ok? E vamos para cima.